Muito bem, pessoal. Questãozinha sobre diversos fenômenos ondulatórios, mas com um foco maior no fenômeno da polarização. Então, uma questão do ITA que nem sempre é tão impossível quanto a fama das questões do ITA diz, né? Então, vamos ver o que diz a questão. Considere as afirmativas. Afirmativa 1. Os fenômenos de interferência, difração e polarização ocorrem com todos os tipos de onda. Pessoal, cuidado. A polarização é o único fenômeno que tem uma restrição. Tá? A polarização é o único fenômeno ondulatório que não pode acontecer com qualquer tipo de onda, acontece somente com as ondas transversais. Tá? Ou seja, as ondas longitudinais não sofrem polarização. Exemplo de onda longitudinal, o som. O som é uma onda longitudinal, o som não pode ser polarizado. Então a afirmativa 1 está falsa porque ele fala que ocorre com todas e a polarização só ocorre com transversais. Os fenômenos de interferência e difração ocorrem apenas com ondas transversais. Esses dois fenômenos não têm restrição nenhuma, pessoal. Eles acontecem com todos os tipos de onda, transversais, longitudinais, mecânicas, eletromagnéticas. Então a afirmativa 2 é falsa porque essa restrição não existe. Afirmativa 3. As ondas eletromagnéticas apresentam o fenômeno da polarização. Opa, ficou mal separado aqui, obrigado. Apresentam o fenômeno da polarização, pois são ondas longitudinais. Pera, só um pouquinho, tem duas coisas erradas. Primeiro, o que está certo? Ondas eletromagnéticas apresentam polarização. Ok, certinho. Mas elas não são longitudinais, elas são transversais. Se elas fossem longitudinais, elas não apresentariam polarização. Tá? Então, as ondas eletromagnéticas não são longitudinais e as longitudinais não apresentam polarização. Então, está duplamente falsa essa afirmativa. Afirmativa 4. Um polarizador transmite a componente da luz incidente não polarizada, cujo vetor campo elétrico E é perpendicular à direção de transmissão do polarizador. Então é o seguinte, pessoal. Para entender, vamos supor aqui que tu tem luz, tá? Vibrando, oscilando em todas as direções. Então tu tem a oscilação, luz oscilando na vertical, tu tem luz oscilando na horizontal, luz oscilando nas diagonais e infinitamente aí. Então a luz não polarizada, ela está oscilando em todas as direções. Quando a luz vem da lâmpada, por exemplo, ou quando a luz do sol, é uma luz que vibra, que oscila em todas as direções. Quando ela encontra um polarizador, está aqui um filtro polarizador, por exemplo, vamos dizer que o filtro de polarização, o eixo de polarização desse filtro, ele é vertical, tá? Isto quer dizer que de todas as direções de oscilação que vão bater nesse filtro, a única direção que vai passar lá para o outro lado é a direção vertical. Então se diz agora que a luz está polarizada na vertical. Tá? O filtro só deixou passar a componente de vibração vertical. Bom, por definição, pessoal, se diz que a componente da luz que é transmitida, que passa pelo outro lado, está na mesma direção de oscilação do campo elétrico. Porque lembra que a onda eletromagnética é uma oscilação de campo elétrico e uma oscilação de campo magnético. Essas duas oscilações estão perpendiculares entre si. Tá? Então, quem passa é a direção de vibração do campo elétrico. Então, quer dizer que se a direção de vibração que passou é vertical, quer dizer que a oscilação do campo elétrico também é vertical. E nesse caso, eles estão paralelos entre si. A vibração que passou é vertical, essa vibração é a mesma direção do campo elétrico, então eles estão paralelos entre si. E aqui está dizendo que é perpendicular à direção de transmissão do polarizador. Não, é paralela à direção de transmissão do polarizador. A direção que é transmitida é a mesma direção do campo elétrico. Para ser perpendicular, teria que ser a do campo magnético. Então também está falsa a afirmativa 4. Essa com certeza é a afirmativa mais difícil da questão. E, portanto, todas as alternativas, todas as afirmativas estão falsas.
Nenhuma das afirmativas está correta. Dá um medo marcar isso, né, pessoal? Dá um medo lá no dia da prova marcar que nenhuma das afirmativas está correta, mas nesse caso, esse é o nosso gabarito e a gente se vê numa próxima questão. Fui nessa, falou!